apóstolo Ferreira e a pastora Roselaine. Graça e shalom, amados. Novamente estamos entrando em comunicação com todos vocês, que estão aguardando a parte 2 do que estávamos falando, de doenças que alcançam psicologicamente, emocionalmente, as doenças chamadas psicossomáticas, e nós queremos estar chegando à conclusão desse assunto nessa segunda parte hoje. E eu convido todos para estarmos orando neste momento. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, Paizinho, pela oportunidade que tu nos concede de continuarmos, Pai, levando entendimento a teu povo de uma forma, Senhor, onde que muitos sejam alcançados, que a compreensão, Senhor, chegue a cada um que nunca ouviu falar dessa maneira, Paizinho, aquele que já ouviu, tenha o seu discernimento nessa hora. Nos dá, Pai, cada vez de uma forma mais ampla, a sabedoria do alto, em nome de Jesus, não só para nós que queremos transmitir a Tua Palavra, mas também para todos os ouvintes da Tua Palavra, Senhor, aqueles que creem no Teu nome, Jesus, de todas as formas, de todos os meios, de todas as maneiras, creem no Teu nome, e que ao tempo correto todos tenham a oportunidade de se tornarem filhos amados do Abba. É o que eu te peço nesse momento, é o que eu te peço, Senhor, para que nós continuemos a transmitir a Tua Palavra e haja entendimento entre nós, em o nome de Jesus. Amém. Graça e shalom a todos. Então, esse texto, que nós lemos no final da primeira mensagem, fala de cuidarmos, termos cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que nós imaginamos, porque tudo começa aqui dentro. Então a disputa é pela tua mente, pelo teu pensamento, mas temos sempre boas notícias. Nós vivemos dentro do amor de Deus, e boas notícias, elas são infinitas, elas não param, elas são muito maiores, muito mais do que as más notícias. Talvez tu não saiba disso, porque talvez a fonte que tu esteja conectado seja a fonte das más notícias, então tu só vai ouvir más notícias. Agora, se tu conectar a tua mente às notícias do reino, como nós temos falado aqui desde o princípio, tu só vai ter boas notícias. Tu vai ver as más notícias, vai ver. Quando tu lê, tu vê coisas ruins, na palavra de Deus acontecendo com pessoas, mas aquilo ali não é a notícia principal. A notícia principal é as boas novas, é as boas notícias. E a Bíblia diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Então Deus quer isso, quer preservar a tua mente, a tua saúde, para que tu seja portadora de boas notícias. E as pessoas vão se alegrar com a tua chegada. Sempre que tu chegar, elas vão se alegrar. Tu vai começar a ouvir pessoas dizer assim: eu me senti bem enquanto eu estava contigo, enquanto eu estava te ouvindo. E talvez tu não tenha feito uma oração, talvez tu não tenha pegado ali a tua Bíblia, não pegou a tua Bíblia e abriu e disse: versículo tal, capítulo tal, versículo tal, livro tal. Tu não fez nada disso. Tu só chegou naquele lugar, naquele ambiente, porque toda vez que tu abre a tua boca, mesmo não citando a palavra de Deus, tu está dando boas notícias, porque o contexto da tua conversa é o que está na tua mente. O que a tua boca fala, o que o coração está cheio. Jesus fala isso. A tua boca fala que está lá dentro do teu coração. Teu coração está cheio daquilo. Então, mesmo que tu não cite diretamente a palavra de Deus, tu está citando a palavra de Deus na tua conversa. Tu está sendo portador de boas notícias. E a pessoa se sente bem contigo. Por isso nós temos esperado essa liberação da igreja, para que as pessoas saiam e se comuniquem com outras,
para que sejam esses os pés, né, que levam as boas notícias às pessoas que estão em desespero nesses dias. E algo que nós já havíamos falado, né? O reino está dentro de nós. E esse reino é um reino que propaga boas notícias, boas novas. Então o reino está dentro de você, que ouve, que crê, está dentro de mim. E quando nós conversamos com o reino dentro de nós, qualquer assunto com as pessoas realmente se sentem bem, se sentem leve e gostam de conversar conosco, né? Porque a gente traz a esperança em Cristo Jesus. Então, continuando a parte de ontem, hoje nós vamos mencionar sobre emoções. As emoções que também estão na mente, né? Que são a parte do psique. Emoções descontroladas. Vamos lá então. As emoções negativas que não são controladas são também destrutivas à saúde. Muitos cristãos permitem ser controlados por suas emoções, em vez de se assegurarem de controlá-las. Depende demasiadamente de como se sente. Se estão um pouco deprimidos, permite-se de estar em depressão. E é essa depressão que os governa. Qualquer pequeno desapontamento, perturbação ou contratempo coloca-os num desânimo cada vez maior. Esta falta de disciplina emocional, em última análise, vai minando a saúde e pode causar doenças sérias. Ah, se eu estou me sentindo bem, estou lá no auge. Ah, se eu estou com uma notícia ruim, estou preocupado, já fico deprimido, já fico para baixo. Nunca se imaginou serem os cristãos governados por suas emoções. Pelo contrário, os cristãos deveriam governar as suas emoções, imaginações, vontades e sentimentos pela fé na palavra de Deus, nas palavras de Cristo Jesus. A palavra de Deus é digna de confiança, mas as nossas emoções não são. Se nós nos alimentarmos regularmente das palavras de Cristo, ela estabiliza as nossas emoções. O crente que está bem alimentado com a palavra de Cristo não mais é sacudido em todas as direções, né? É levado pelos ventos para lá e para cá, pois tornou-se firme como a palavra, tornou-se arraigado na rocha que é Cristo. A palavra cria qualidades de força e propósito em nossa mente e coração. O apóstolo falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então precisamos encher os nossos corações das palavras de Cristo, das palavras de Cristo. Algumas autoridades médicas dignas de confiança disseram que mais de 30% de todas as doenças físicas originam-se na nossa mente e emoções, no nosso psique. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Tem sintomas no corpo, tem dores, tem relatos, a pessoa realmente vive, sente aquilo, faz o exame e não dá nada. Aqui, mente e emoções. Atitudes mentais e emocionais como a preocupação, temor, ansiedade, insegurança, introspecção mórbida, vou pegar isso, vou morrer, tensão nervosa, ciúmes demasiado, frustração, ira, pessimismo, são forças poderosas e destrutivas. Nesses dias, estamos buscando a vontade de Deus em todas as coisas. Somos responsáveis nisso, porque Deus espera que, como seus servos, como aqueles que o servem, executem o seu serviço. E a nossa função é trazer entendimento às pessoas daquilo que é a realidade desta vida, a realidade
realidade do que nós vivemos, de quem somos, esse mundo, todas essas coisas. Porque se nós não fizermos isso como parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, não vai haver nenhuma outra possibilidade das pessoas conhecerem a verdade. Vamos dizer que a igreja, vamos considerar a igreja como uma instituição no meio deste mundo. Vamos partir disso. E a única instituição que Jesus disse que vai edificar é a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. E há uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso está falando de ti e de mim. E é nesse momento que nós temos que cuidar da nossa mente, focar a nossa mente na palavra, como a pastora estava falando há pouco. É a parte que nós somos atacados primeiro, sempre é na mente, é no pensamento. Tanto que outras, vamos dizer assim, algumas religiões, que eles focam o seu centro na sua mente, na sua concentração. Eles, uma bem conhecida, o budismo, eles têm todo aquele retiro, onde eles entram lá em meditação profunda. Eu vou te dizer uma coisa, a igreja de Jesus foi roubada pelo diabo por muitos anos, e ainda é. E uma das coisas, se o inimigo rouba, não é que ele o roubou, ele pelo menos ele tira o foco, e é como se tivesse roubado. Se ele te tirou o foco daquilo que é importante para a tua vida, ele te tirou aquilo, porque tu não teve entendimento. Lembra da parábola do semeador? Tu não teve entendimento. A semente caiu na beira do caminho, veio as aves do céu, comeram, porque aquela pessoa não teve entendimento. E agora eu falei dessa religião, dos budistas, que eles se retiram, eles ficam, como a pastora falou, meditando. E eles, sim, eles entram no nível espiritual muito elevado. Eu vou mudar. Eles entram num nível espiritual muito profundo. Não tem nada para cima e para baixo. Mas é um mundo espiritual. Não só o budismo, né? Outras religiões também que usam a meditação entram numa dimensão espiritual. Então, quem não está em Cristo entra em uma meditação profunda. Mas meditar é algo próprio para o povo de Deus, que medita e entra numa meditação elevada, sobe aos céus, vai às regiões celestes, onde estão assentados juntamente com Cristo Jesus. A mente deles é elevada através da meditação, da contemplação. Mas o diabo roubou. Tanto é que Deus diz, né? Meditar é coisa do diabo, é dos budistas. E pode falar o versículo. Lá em Josué, primeiro diz assim: medita na minha palavra dia e noite. Meditação é nossa, o Senhor já fala isso desde lá do Antigo Testamento. Medita na minha palavra, medita. Então meditações é para nós, como o apóstolo tem dito, para sermos elevados a essas regiões celestes. Nós falamos, onde é o nosso lugar. Em outra gravação nós falamos dessas regiões celestes, né, que é o nosso lugar em Cristo Jesus. O reino que está dentro de nós não é terreno, não é humano, ele é de regiões celestes. Essa é a nossa realidade em Jesus Cristo. Isso deixa a nossa mente saudável. A tua mente saudável, e o teu corpo vai refletir no teu corpo, no teu organismo. Não vai haver espaço para, como Jó. Claro, nós sabemos, Jó não tinha tudo que temos. Nós não podemos perder para o Jó, tá? Porque Jó, ele esperava ter o que nós temos. Nas suas palavras, ele diz, né, ele diz em algum momento, ele lembra do Criador, ele lembra do seu Criador, ele lembra de Jesus, ele diz de alguma forma, se Jesus vivesse hoje, seria diferente. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava tendo um vislumbre, não sei se é essa palavra, vislumbre, eu sou ruim nessas palavras difíceis, tá? Mas ele estava tendo um reflexo, pequenas revelações do que viria, porque ele contemplava, ele meditava nesse momento que ele estava vivendo. Ele
Ele estava vivendo um momento muito difícil. E ele começou a meditar. E ele conseguiu ver o seu Redentor, aquele que viria tirá-lo, salvá-lo de toda escravidão, de todo aquele tormento daquela enfermidade que veio sobre ele, de todas aquelas perdas. Então, em um momento, ele teve um flash e viu Jesus. E ele diz: se o meu Redentor vivesse agora, né? Eu sei que o meu Redentor vive, mas ainda não é o tempo de eu usufruir disso. E nós estamos usufruindo disso. Os benefícios do Redentor que está vivo, assentado à destra de Deus. Então, o nosso meditar tem que ser na palavra de Deus. Podemos meditar sim na palavra de Deus, meditar em Cristo, contemplá-lo, porque é o que a palavra nos recomenda: meditar, examinar as Escrituras. E outros que não têm as promessas de Deus, não vivem no amor de Deus, fazem isso de maneira mais excelente e conseguem evitar muitas enfermidades para o seu corpo, mesmo meditando para as profundezas, porque o mundo espiritual ele se move para cima e para baixo, como alguém, eu nem vou falar isso aqui, tá? Mas tem muitas coisas que vêm. Hoje não. Então, os nossos pensamentos, se não forem controlados, esses pensamentos, eles despedaçarão a estrutura da nossa saúde. São as causas principais de muitas das mais sérias enfermidades: pressão arterial alta, problemas cardíacos, doenças do aparelho circulatório, asma, úlceras estomacais e dores de cabeça crônicas. São apenas algumas das muitas enfermidades típicas daqueles que são induzidos por atitudes mentais e emocionais erradas. A tal da enxaqueca, que diz aqui, a pressão descontrolada, alto e baixo, e tantas outras coisas. Eu comentei numa gravação anterior que os médicos, afirmam que a ansiedade, uma delas, entre todas essas que eu acabei de citar, a ansiedade, ela em grau elevado, em demasia, ela acaba diminuindo a imunidade do ser humano. O corpo físico acaba ficando com uma baixa imunidade quando a pessoa está muito ansiosa, e além de todas essas outras, então é o grande perigo. Então não é porque você não está na rua, você está isolado dentro de casa, você está correndo um grande risco, sim, de adquirir uma doença psicossomática, pelas más notícias que estão chegando até cada um através dos canais, de informação que temos, e trazendo pessoas a ficarem doentes dentro das suas casas, não do vírus esse que já tem um nome aí de coronavírus, mas de vírus virtuais que estão afetando as pessoas com ansiedades, preocupações e tudo isso que eu li agora nesses tópicos. Quando a doença de determinada pessoa é induzida psicossomaticamente, ela necessita não somente que a doença física seja curada, como também que ocorra uma cura interior, no que se refere aos seus processos emocionais e mentais. Nós conhecemos várias pessoas que estão com aquele medicamento contínuo, antidepressivo, que às vezes não é só por causa de uma depressão, são várias outras doenças psicossomáticas, psicológicas, no psique, que tem que tomar essas doenças controláveis, acalmar os nervos, acalmar a ansiedade, acalmar o pânico, acalmar tudo isso que ela acaba sendo gerada, Então, é algo simples para Deus, curar os sintomas físicos, mas se a atitude mental não for radicalmente alterada, metanoia, a pessoa ficará logo doente novamente, com a mesma enfermidade ou com uma outra semelhante. É o que Romanos 12 fala, Transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia,
precisamos não só, agora eu vou fazer isso que disse. Não, nós temos que trocar nossa maneira de pensar. É deletar aqueles arquivos do HD, né, que contaminaram, quando é preciso formatar, que contaminaram, que não vai valer para mais nada, dá para deletar, mas isso aqui eu preciso guardar. Então, guarda, retém o que é importante, o que convém, e o demais descarta. É uma questão simples para Deus. Por exemplo, curar uma úlcera estomacal. O que é mais difícil é a cura interior das atitudes mentais que causaram a úlcera. Se a pessoa em questão insistir em carregar um grande fardo de preocupações e ansiedade, essas atitudes rapidamente causarão outra doença. Sabe quando essa doença melhorou, mas agora apareceu outra coisa? Eu sempre sou assim, melhoro de uma, aparece outra. Estou aqui, estou ali. Eu quero terminar minha fala aqui, já passando para o apóstolo. Davi nos dá uma forma eficaz para a cura de tais problemas crônicos. Como receber a cura emocional? Antes de mais nada, eu quero dizer aqui o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 4, versículo 23. O Senhor diz assim: se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: fiquem atentos. Olha o que Jesus está falando naqueles dias, já que não tinha toda essa todos esses meios de notícias que temos hoje, essa facilidade de ouvir notícias do mundo todo. Imagina se aconselhando hoje. E disse-lhes: fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida com que medis, vos medirão a vós, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Então Jesus disse com a tua fonte de notícias, cuidado que tu ouve, porque para aquilo que tu empresta os teus ouvidos, a medida vai ser dada segundo aquela fonte. Então, se tu abrir os teus ouvidos para as más notícias, vai ser dado cada dia mais, vai ser acrescentado mais e mais, como Jesus fala aqui. Mas tu emprestou os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, as notícias do reino, mais vai te ser dado. Porque é como se a má notícia estivesse nos ares procurando um canal para despejar todas as informações. E ao mesmo tempo, as notícias do reino estão também nos ares procurando um canal, procurando um lugar onde derramar todas as suas boas notícias. E isso é o coração do homem, é o ouvido humano, né, que está sendo procurado. Então, como a pastora já falou, Davi, ele aprendeu algumas coisas com o Senhor. E ele aprendeu algumas maneiras de receber a cura emocional. E além disso, ainda Jesus deu uma promessa para Davi. Mas pelas visões que ele tinha, por ser um homem que emprestava o seu coração, o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor, ele conseguia ver o que estava por vir. Conseguia, assim como o Jota, ver aqueles flashzinhos do Redentor que já estava vivo, vivendo lá no futuro. Isso, Davi também vislumbrou muitas coisas, teve muitos dessas visões do Messias. E lá ele entendeu que nesses dias como os de hoje, seria fácil, de alguma forma, ser curado, ser atingido por tudo isso. E o primeiro tópico aqui para receber essa cura emocional, né, que Davi dá a dica, é o que está no Salmo 55, 22, que diz assim: Ele nos exorta a lançarmos o nosso fardo sobre o Senhor, pois Ele nos susterá. Isso implica em lançarmos toda ansiedade, preocupação, temor ou atitude negativa sobre o Senhor. Para que possamos fazer isso, é necessário que entreguemos por completo a nossa vida ao Senhor. Quando a nossa vida está totalmente entregue a Deus,
torna-se então sua propriedade pessoal. Ele é então responsável pelo cuidado dela, ele a manterá com boa saúde e força. É somente à medida que estamos dispostos a livrar-nos destes fardos, lançando-os sobre o Senhor, que Ele então é capaz de suster-nos. Se insistirmos em carregar estes fardos incômodos, nem mesmo Deus pode sustentar-nos em boa saúde. O apóstolo Pedro, ele toma de Davi essa palavra, e ele, na sua carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele usa essas palavras de Davi, dizendo, lançando sobre ele, sobre Jesus, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Então, outras versões diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a preocupação, tudo isso, Jesus está dizendo para ti e para mim todos os dias. Quando Jesus te faz esse convite, ele está dizendo assim, talvez tu não tenha te dado conta ainda, mas tu não foi preparado para carregar esses fardos. O ser humano não foi preparado, não foi feito, a tua natureza, a minha natureza não foi feita para carregar fardos pesados. Deus não criou o ser humano para carregar pensamentos negativos, para ouvir más notícias. O ser humano, ele não foi projetado por Deus, não foi criado por Deus, não foi feito por Deus para isso. Isso veio, depois nós vamos ver no princípio, a causa de tudo isso. Então o Senhor está dizendo, não tenta carregar isso, tu não vai conseguir, tu vai te arrebentar. Não tenta. Quando vier isso sobre ti, lança sobre mim. Eu sim, eu posso carregar, eu posso fazer isso, e quando eu fizer isso eu vou te dar algo em troca, colocar um outro jugo, um outro fardo que tu pode carregar, e isso tem que ser aqui dentro, tem que pensar nisso. Eu não, quando vir os pensamentos de tudo isso que está acontecendo, e como os textos que a pastora estava lendo, lembra imediatamente. Puxa, a própria ciência, os próprios profissionais, né, sabem que o ser humano, ele tem limite, que ele pode ser vulnerabilizado se começar a abrir espaço na sua mente. Isso vai causar dano, vai trazer consequências sérias, e o Senhor sabia de tudo isso, por isso ele já diz, lança sobre mim, lança sobre mim. Jesus dá um convite lá em Mateus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então essa é a realidade. Agora, como fazer isso? Medite na palavra de Deus. Davi também descreve a bênção sobre o homem que medita na palavra de Deus, dia e noite. Nós estávamos falando lá sobre meditação agora há pouco, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso está no início do Salmo, né? Davi fala muito sobre isso. A meditação na palavra de Deus possui grande valor terapêutico. Salomão, filho de Davi, diz ainda que a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Confira isso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22. Leia aí, anote, leia depois com a família para testificar que realmente o que estamos citando aqui é a palavra de Deus. Domine os seus pensamentos. Todo pensamento pode ser levado cativo para Cristo. Às vezes há pensamentos incômodos que nunca nos deixam em paz. São como fortalezas satânicas em nossa mente. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Não há razão alguma para permanecermos governados por pensamentos assim. Ataque-os com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Tome passagens bíblicas que são a solução dadas por Deus e lute contra o temor, contra o medo. Deus não me deu um espírito de temor, Ele me deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã e bem disciplinada. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não repita isso apenas uma vez, e sim constantemente. Deixe Deus fazê-lo poderoso e vitorioso. Confesse isso em voz alta. Fortaleça o seu coração com isto. As fortalezas do inimigo serão derribadas. Não aceite condenação, não aceite má consciência. O próprio Romanos, capítulo 8, diz, no versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina isso. Ela nos dá a receita. Ela não só fala sobre a situação, mas ela nos dá os meios de vivermos aquilo que Deus promete para a nossa vida. E esse texto lá de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, a palavra de Deus diz: porque embora andando na carne, não guerreando, aqui está dizendo, embora sendo homens, sendo humanos, vivendo nesse mundo, nós não guerreamos, nós não lutamos segundo a nossa humana somente. Nós vivemos diferente. A nossa guerra é diferente da guerra que todo ser humano faz. O ser humano faz na sua sabedoria, no seu entendimento, nos seus recursos puramente humanos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim com vocês. Quando houver situações que tem que haver um confronto, qualquer conflito, isso aqui não está vinculado somente à batalha espiritual, aquela coisa meia doida, não é só isso. Toda guerra, o que é uma guerra? É tudo aquilo que vem para que tu não viva dentro do plano e do propósito de Deus para a tua vida. E o plano e o propósito de Deus para a tua vida é que tu tenha vida e vida em abundância. Esse é o plano de Deus para toda a tua vida. Como eu já falei aqui, tu não foi criado para carregar jugos pesados, tu não foi criado para ficar enfermo, tu não foi criado por Deus para morrer. Por isso que quando alguém morre, quando passa por uma situação de enfrentar a morte, por alguém que faleceu próximo, tantas situações relacionadas à morte, a pessoa desaba. A pessoa não sabe lidar com isso, quase morre junto, alguns, porque eles não foram feitos para ficar com uma doença, ficar enfermos e morrerem. Isso é consequência do que nós vamos falar daqui mais adiante. Então, vai haver a morte, sim, mas o ser humano não foi criado para morrer, ele foi criado para ser eterno. E tu sabe por que ele morre hoje, por isso que há todo esse desespero terrível quando enfrenta a morte. Então, a nossa guerra, a nossa luta é contra tudo que vai tentar nos desestabilizar, vai tentar colocar a enfermidade em nós, vai tentar nos matar antes do tempo. Tudo isso, um vírus que surge do nada, que se espalha como uma pandemia, é uma guerra contra isso. E essa guerra, o primeiro lugar que ela é travada é na tua mente e na minha mente. E nós só podemos enfrentar isso debaixo daquilo que Deus diz que é. E esse texto está dizendo, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Destruindo, olha, interessantíssimo o que esse texto está dizendo. Imaginações. O que te lembra isso? Imaginações, te lembra de quê? Pensamentos. Lembra que nós comentamos sobre Jó? Que ele tinha imaginações. Ele imaginava que talvez que agora ele seria a próxima pessoa a sofrer um dano. E ele mesmo diz, aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava,
aconteceu grandemente. Então é aqui. A nossa batalha espiritual, antes que saia palavras, é aqui dentro da mente. E esse texto está dizendo isso. Para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Não está falando destruindo o diabo, seus demônios. Balela. Aqui diz o quê? Destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, é isso que Deus quer para ti hoje, levando cativo todo pensamento à desobediência de Cristo. Olha só, levando o que? Teus pensamentos cativos à obediência de Cristo, a pensar no que Jesus disse a teu respeito, naquilo que Deus prometeu que é teu de direito. Então, a nossa luta é levar o nosso pensamento cativo à obediência daquilo que Jesus disse que é parte da tua vida, daquilo que Ele te prometeu, fazer a nossa mente se conectar, não com as más notícias, não com o que vai ser, não nos recursos que a ciência pode ter ou não ter, não com mas levar. Então a luta, primeiramente, é aqui dentro, é tu e a tua mente. Ela vai querer fugir, ela vai querer botar terror, ela vai querer, e tu traz de volta, prende, amarra, leva cativa o pensamento de Cristo, puxa ela de volta. Mente, lembra algumas vezes que Davi dizia assim: aquieta-te, minha alma, porque com certeza, confia em Deus, porque com certeza ele se pegava pensando coisas doidas que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida dele. E ele fazia essa guerra aqui contra a própria mente dele. Ele dizia, quando ele fala alma, ele está falando de mente, de pensamentos, o centro das emoções, de tudo aquilo, que turbilhão que tem dentro do ser humano. Então quando ele se via vagueando fora daquilo que ele já sabia que era a vontade de Deus, ele dizia: aquieta-te, minha alma, confia em Deus. E é dias de fazer isso, é confiar em Deus, ler. Mas para te confiar, tu tem que ler a palavra de Deus, tu tem que crer. Se tu não ler, pelo menos tu tem que crer. Se tu não ler, fica mais difícil para ti, porque daí tu vai ter que ler, crer de uma forma assim quase que sobrenatural. Tu crê naquilo que tu não sabe, mas tu, pelo menos, tem que crer. Eu creio em Jesus, que Ele morreu, que nada vai chegar a mim, a minha mente é dele. E depois eu quero ler um texto para ti no final sobre isso, tá bom? Então, essa luta aqui, né, que não é contra carne e sangue, é lá na mente, contra toda má imaginação. Não é contra as imaginações boas. Isso tu pode ter à vontade. Imagina as promessas de Deus tomando forma. Imagina Jesus te arrebatando para ver o terceiro céu. Imagina coisas que Deus disse que é tua. Então tu é levado. E não fica com medo que Deus não vai te arrebatar, que nem Ele fez com o Enoque. E se Ele quiser fazer, melhor pra ti, né? Glória a Deus. Vou relembrar aqui que nós vamos finalizar essa parte de como receber essa cura emocional, mas não é o fim do que nós queremos passar da cura das emoções e das doenças psicológicas. Vai ter uma terceira parte, porque nós somos limitados ao tempo, né? Então aqui nós vimos como receber a cura emocional. Lance o seu fardo sobre o Senhor, né? No primeiro tópico, medite na palavra de Deus, domine seus pensamentos. E agora nós vamos falar sobre fixe a sua mente em Deus. E daí nós paramos aqui, e numa terceira parte nós vamos concluir o recebimento da cura emocional e psicológica. Então vamos abordar agora: fixa sua mente em Deus. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos de número 119, versículo 165. A paz que nos vem através de um amor constante pela palavra de Deus é uma paz que nos cura. Nossa mente é mantida numa paz perfeita ao permanecer em Deus, confiando nele implicitamente. Isaías, capítulo 26, versículo 3.
Deus quer que o seu povo esteja completamente livre de qualquer problema mental e emocional, e também das várias doenças que são basicamente causadas pela insistência nessas atitudes erradas. Então, meus amados, o Senhor também trouxe cura, tem cura para as emoções, para as emoções afetadas pelas más notícias, pelos sentimentos que causam medo, causam desconfiança, trazem toda essa negatividade na tua mente para tentar alcançar o teu organismo, te debilitar, causar todos os tipos de enfermidades possíveis. E esses textos, todos eles, estão nos chamando a confiar em Deus nisso também, para ter essa paz. Ela é importante. E interessante que muitas pessoas pensam assim: mas eu não consigo, eu não posso, eu já tentei. Mas tu tem que entender que tu tem que primeiramente só naquilo que a palavra de Deus diz, que tu tem, já tem, não é que um dia vai ter, já tem, já é parte das promessas de Deus sendo realidade para ti. Nós estamos citando Davi aqui, os Salmos, e Davi não tinha o que tu tem. Lembra disso? Ele ainda não tinha, e ele já dava uma dimensão do que viria a ser para ti hoje. Então, tu tem que ter cuidado com isso e lembrar o que tu tem. O que tu tem? Eu vou ler e te apropria de vez, daí tu vai saber que tu consegue. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então imagina, tu tem a mente de Cristo. A mente de Cristo não te leva a ter dúvida, não te leva a imaginações erradas, não te leva a imaginar coisas ruins. Por isso que aquele texto que nós lemos lá em 2 Coríntios diz que tu deve levar cativo dos teus pensamentos a Cristo. Tu deve fazer guerra contra as más imaginações e prender a tua mente à mente de Cristo. Como que eu faço isso? Lembrando de tudo que Jesus falou e disse a teu respeito, e te prometeu e te chama a receber gratuitamente. É só crer e receber palavras de Cristo, as palavras de Jesus, e daí tu vai começar a ter a mente de Cristo. E tu vai começar, uma dica aqui, é assim, tu tem que pensar que assim como Cristo é, tu é, eu sou. Essa é a promessa de Deus. Jesus veio para resgatar o princípio perdido lá no jardim, sermos imagem e semelhança de Jesus. E o homem perdeu isso por um tempo, mas agora, hoje, foi resgatado. Hoje nós podemos pensar: eu sou, não é serei, vou ser, talvez, quem sabe. Não, eu sou a imagem e semelhança de Jesus, eu já sou. Porque ele diz que eu tenho a sua mente. Se eu tenho a sua mente, eu estou no seu corpo, assim como ele é, eu sou. Então não vai haver espaço para roubarem nada de ti, e a tua mente vai ser saudável em nome de Jesus. Bem, vamos estar orando agora em relação a essa palavra que temos recebido. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lançamos diante de Ti todas essas palavras que citamos essa noite, que falamos, que ampliamos, para que isso comece a fazer parte, se ainda não faz, da mente de cada um dos teus filhos que tem ouvido, de todas as pessoas que têm ouvido essa palavra, de boas notícias, de boas novas, e podem identificar as tuas promessas quando abrem a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, guarda a mente de cada pessoa. Nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós vamos contra
toda a má imaginação que possa haver dentro do pensamento daqueles que estão ouvindo agora. Toda a imaginação errada, distorcida, que não é a tua vontade para que esteja dentro do pensamento, dentro do sentimento dessa pessoa que está ouvindo agora. Em nome de Jesus, nós tomamos cativo esse pensamento agora e ligamos a mente de cada uma dessas pessoas à mente de Cristo. Levamos cativos pensamentos a Cristo e destruímos em nome de Jesus toda a imaginação má. Agora, em nome de Jesus, abençoamos cada uma em nome de Jesus, para que a plenitude da tua mente, Senhor, alcance cada um que está ouvindo agora. Comecem a ver, a pensar, a sentir, segundo o Senhor vê, pensa e age, em nome de Jesus. Assim seja sobre todos. Feels like heaven. I feel like I'm in heaven. Heaven. This is what we're singing in heaven. It feels like heaven. So close to heaven. Right before the throne.